Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Meu nome é Thalita Ibrahim, eu estou coordenadora executiva do Advocacy Hub e hoje eu tenho uma missão muito especial, que é moderar uma mesa em que teremos pessoas incríveis aqui, que eu admiro muito. Bom, primeiro eu queria agradecer a Impact Advocacy e a Daniela Castro, em especial, pelo convite e pela organização desse evento maravilhoso e tão rico e cheio de coisas maravilhosas. Agradecer também ao Impact Hub, também pela organização do evento. Eu estou aqui para contar um pouco, antes de apresentar quem vai participar dessa mesa, um pouco sobre o Advocacy Hub, né? Somos uma organização recente que foi criada com a finalidade de democratizar o conhecimento em advocacy. A gente faz isso por meio da educação, em incidência política e também em mobilização social. E a gente também constrói redes e pontes para os profissionais e para aqueles que estão incidindo, né, e fazendo mudanças importantes para a nossa sociedade. A Dani me pediu para eu contar um pouco o que é a advocacy, qual o conceito que a gente usa lá no Hub. E eu queria contar uma história. Ontem mesmo eu cruzei com uma pessoa, e isso acontece muito. Eu cruzei com uma pessoa que me disse assim, nossa, advocacy é uma coisa tão distante para a minha realidade de organização. E conversando mais profundamente com essa pessoa, a gente descobriu que ela sim fez advocacy, fez sim incidência há não muito tempo atrás, e ela ficou muito surpresa, né? E eu também tenho uma história própria de descoberta desse mundo do advocacy, né? Que eu fiz advocacy aos 6 anos de idade, não é brincadeira, eu tenho provas para dar, isso realmente aconteceu. Então, eu queria trazer um conceito que o Advocacy Hub usa para definir o que é esse termo, afinal de contas, né? Para nós, o advocacy é o uso estratégico de um conjunto de ferramentas para a defesa de causas de interesse público de forma transparente, com participação política e mobilização social organizada. Hoje eu tenho a responsabilidade de trazer aqui junto comigo 3 pessoas muito importantes em suas organizações, em sua liderança para esse campo de advocacy. Eu vou usar aqui da minha cola para apresentar eles, a gente vai ter um tempinho para cada um responder algumas perguntas, mas eu quero deixar eles bem livres e soltos para a gente poder trazer mais riqueza para esse encontro de hoje, que vai tratar, né, do Advocacy em Ação. A mesa é Advocacy em Ação, que precisamos para as mudanças, né? Então, eu chamo Paula Jones, diretora executiva da CT Promoção e Saúde, socióloga e mestre em desenvolvimento institucional pela Roskilde, ex-presidente da Framework Convention Alliance e empreendedora social na Choca. Fez parte do conselho da NCD Alliance de 2017 a 2021, membro do conselho da Global Alcohol Policy Alliance e do Advocacy Hub, minha querida Paula, que tanto me inspira. Leandro Machado, que antes de apresentar seu currículo, eu quero parabenizar pela adoção, que como mãe, eu sei o quanto isso muda a nossa vida. Sócio fundador da Cause, mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School, com ênfase em liderança, gestão e ciências da decisão, idealizador, fundador e membro do Conselho da RAPS. Em 2015, foi eleito jovem líder global pelo World Economic Forum. Pedro Teles, my boss, cofundador e diretor da Quid e do Advocacy Hub, professor da FGV, trabalhou em diferentes organizações como Greenpeace, Oxfam, Luminate, Fundo Brasil Direitos Humanos,
Alana na Alesp, Senior Fellow pela London School of Economic and Political Science, mestre pela Universidade de Sussex. Muito bem-vindos. Bom, eu vou puxar aqui as perguntas, mas sintam-se à vontade para trazerem reflexões, comentários, enfim, fiquem bem à vontade. Paula, vou começar com você. Sua atuação desde a CT se tornou referência para o campo. Como você enxerga o histórico do tema no Brasil? Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Obrigada aí pelo convite. Acho que seu microfone. Oi? Tá bom? Estão ouvindo? Eu não escuto vocês. Você não escuta? Eu escuto. Eu também te escuto, Paulo. Então acho que a Thalita não escuta. Tenta agora, vai lá. Oi, tá ouvindo agora? Então tá. Bom, boa tarde aí, obrigada aí pelo convite, obrigada aí pelo carinho, Thalita aí na apresentação, como sempre. Bom, enfim, eu acho que um pouco como você já começou a trazer aí na tua fala, você fez advocacy, né? Ou talvez você descobriu depois que já tinha feito advocacy, né? Depois do fato feito. Eu diria que a história da ACT acaba sendo um pouco parecida, né? Você foi um envolvimento aí, basicamente, num tratado internacional, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, e depois aí com a missão aí de contribuir para colocar aquilo na rua, né? Para colocar para valer, e aquele conjunto aí de diretrizes e políticas relativas ao controle do tabagismo, de fazer com que elas acontecessem, né? E aí você começa um pouco a conceituar, né? E aí uma das coisas que eu acho que você também já trouxe aí um elemento importante, que é um pouco a gente busca um pouco se diferenciar do que é conhecido como lobby, embora o que a gente faça também seja lobby, mas acho que o principal elemento diferenciador, no caso do campo social, é quando você faz uma incidência pelo interesse público, né? Porque eu acho que hoje você tem, tem várias, o advocacy é feito constantemente por várias pessoas em vários lugares, de várias formas diferentes, né? Ele está a cada minuto, nenhuma política, nada que acontece numa sociedade, ela acontece assim no vazio ou sem ter nenhum ator por trás, né? Então, assim, você sempre vai ter algum grupo de interesse por trás, ou um grupo de pessoas apoiando aquilo. E eu acho que o advocacy, bom, primeiro uma frase que a gente gosta muito de dizer, e que é o que nos inspira e que inspirou muito na CT, porque eu ouvi tantas vezes a falarem assim, nossa, isso é impossível, isso nunca vai acontecer, e várias pessoas aí que atuam nesse campo já ouviram isso. Então a gente costuma dizer que o advocacy é a arte de transformar aquilo que é impossível em algo que seja inevitável, né? Então, acho que é isso, eu acho que cada vez cresce mais, eu acho que cresce mais não porque ele não tenha sido feito antes, né? Ou que essas práticas não tenham sido feitas desde sempre, não é por outro motivo que hoje em dia mulheres votam, né? Que você acabou com a segregação racial. Isso é advocacy na veia e sempre vem sido feito em todas as sociedades, em todos os momentos, né? A gente nunca conquistou direitos sem ter grupos de pessoas que se organizam por trás daquele tema ou daquela causa, né? Então, acho que isso e eu acho que agora está havendo, de um tempo para cá, já está havendo essa coisa um pouco de você conceitualizar e talvez profissionalizar, sistematizar o que é feito de uma forma até que possa contribuir para que outras pessoas façam também, organizem suas agendas de atuação, né? Que eu acho que o Advocacy Hub tem um papel muito importante nisso, nessa coisa da formação de pessoas e organizações que queiram avançar em alguma causa social. Eu não vejo vocês, a gente fica meio na dúvida aqui se já falei de mais, de menos, você está me ouvindo, tá? Que a gente fica aqui sozinho se vendo, né? Na hora que fala. Perfeito. Paula, eu vou levar essa frase da arte comigo também. Eu levo algumas do Pedro, agora eu vou levar umas suas. Leandro, queria te perguntar do seu trabalho, né, na causa.
como que você vê a estratégia de comunicação como parte do advocacy? E como se estrutura uma ação em prol de uma causa? Obrigado, Thalita. Oi, Paula. Oi, Pedro. Tudo bem? Ótimo revê-los aqui, ainda que por Zoom, né? Ainda que virtualmente. Queria também agradecer a Daniela, ao Impact Advocacy e ao Impact Hub, que estão proporcionando, como bem disse a Paula, mais esse evento de formação tão necessário para essa disciplina, né, para esse campo do conhecimento que é o advocacy. E a comunicação, para mim, partindo já para sua pergunta, Thalita, conceitualmente, inclusive, a comunicação é uma das duas pernas em que o advocacy se pisa no chão, vamos dizer assim, né, se escora. A parte de comunicação e a parte de influência sobre os tomadores de decisão. Portanto, comunicação é uma parte indissociável do advocacy. Como dizia a Paula agora há pouco, eventualmente, dentro de uma estratégia de advocacy, você tem até alguma atividade de lobby, que é uma atividade mais específica e, por isso, geralmente conectada com os interesses privados. No advocacy, você tem questões públicas para lidar, questões complexas para lidar, questões de longo prazo. Portanto, não é só a incidência política, é também a comunicação e o engajamento com os outros stakeholders, com os outros tomadores de decisão mesmo, e com quem influencia esses tomadores de decisão. Portanto, a comunicação é parte indispensável de uma estratégia de advocacy, e sempre entendendo advocacy como esse processo organizado e planejado de longo prazo de incidir em políticas públicas, geralmente, como bem dizia a Paula, né, de interesse amplo, de interesse público, mas via não só a incidência direta, não só a pressão lá no tomador de decisão, em quem tem a caneta, mas também por meio de comunicação, por meio de campanhas de conscientização e campanhas de engajamento, justamente porque você no longo prazo, são questões mais complexas, mais amplas, que tocam diversos públicos, diversos stakeholders, e, portanto, a comunicação aí desempenha esse papel de alinhamento de conhecimento, de alinhamento de consciência sobre o impacto daquela causa, daquele tema na sociedade. Portanto, absolutamente, novamente, absolutamente indispensável para o advocacy. E a segunda pergunta, você me falou um pouco mais sobre o trabalho, é isso, Thalita? Me lembra aqui, por favor. Sim, como se estrutura uma ação em prol de uma causa? Obrigado, obrigado pela lembrança. Olha, o que a gente tem, óbvio que você depende da causa, depende do contexto, primeiro de tudo, sempre quando você vai fazer qualquer estratégia de incidência em uma causa, quer seja advocacy, quer seja conscientização, quer seja somente engajamento, é preciso entender primeiro, muito claro, qual é o problema que você quer resolver. Porque a causa a gente não inventa, causas são demandas concretas, às vezes latentes, às vezes ainda emergindo, mas são demandas de grupos da sociedade, de parcelas da sociedade em um determinado momento. Justamente por isso o contexto importa muito. Então, o que eu acredito que é a primeira coisa de todas nessa abordagem é entender esse contexto. Entender esse contexto, entender desse contexto, dessa causa, qual é o problema que você quer atuar. Então, ter muito claro qual é a delimitação do problema. A gente acabou de passar pelo Enem aí, e todos devem se lembrar das aulas de redação, que sempre se falava, olha, delimita o tema. Você tem um tema amplo, delimita o tema. Numa campanha de causa, numa campanha de advocacy, sempre você vai precisar olhar isso. Os problemas são muitos, as questões são muito complexas. Você, primeiro, então, delimita o tema, o problema que quer resolver,
E eu acredito que a segunda questão aí, para mim, são três principais. Óbvio que você tem várias abordagens, mas estou falando aqui na teoria e amplamente. Então, entender muito bem esse contexto e o problema que você quer resolver, ter muito claro os seus objetivos, o que é que você quer. Você só quer engajar esse grupo, você só quer aumentar o nível de consciência desses stakeholders sobre aquele tema, ou não, você quer isso, mas também quer fazer pressão política, como eu dizia aqui, né, que é o advocacy. Então, o segundo ponto é ter muito claro os seus objetivos. Primeiro, saber, né, o contexto e esse problema que você quer resolver. O segundo, ter muito claro os seus objetivos, aqueles que cabem dentro da sua organização, que cabem, né, com os recursos que você tem. E o terceiro é identificar muito bem quem são esses tomadores de decisão, quem são esses públicos, e entender principalmente qual é o interesse desses públicos naquela causa, e não o seu você já sabe. Mas é pesquisar, entender direito e ouvir, abrir os ouvidos para entender o interesse do stakeholder. Maravilha, obrigada pela microaula aqui. Pedro, a gente já falou sobre conceitos, enfim, até Leandro trouxe algumas etapas do processo, e eu queria te escutar da sua experiência, porque você já ocupou vários espaços, né? Você já teve ali no papel de organização social, você já teve no papel vislumbrando ali o campo político público, e você também já teve no papel de investidor social. Então, assim, a gente quer te ouvir um pouco no sentido, como é que está a advocacy na perspectiva do investidor social ao longo desses anos? Legal, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Reforço os agradecimentos da Paula, do Leandro, Thalita. Uma alegria sempre ter uma mesa tão qualificada, pessoas tão legais conversando sobre advocacy. Eu acho que o amadurecimento da visão... Eu hoje não estou mais numa posição de filantropia, né? Já estive nesse lugar, mas como todos que trabalham na sociedade civil, né, num diálogo muito próximo com gente da filantropia, porque são quem financia boa parte do nosso trabalho, se não a integralidade, eu vejo a visão de quem está em filantropia amadurecendo junto com a visão de quem está na linha de frente da atuação, né? Essa percepção de que a gente sempre fez advocacy, né, no Brasil há décadas, se não séculos, de alguma forma, de advocacy, mas que a gente não dava esse nome para isso necessariamente, não organizava assim, não via necessariamente a importância de ter um trabalho sistemático para isso, né, e de ter um financiamento dedicado a um trabalho sistemático para isso, etc. Né, conforme a gente, da sociedade civil, ao longo dos anos, vai amadurecendo isso, vai estruturando, vai chegando num lugar em que o contexto nos leva a criar o Advocacy Hub, o contexto nos leva a estar aqui no evento da Impacta e do Impact Hub sobre Advocacy, né? Você também vê o campo de quem está na filantropia e quem está apoiando a sociedade civil como um todo, amadurecendo e abraçando os mesmos conceitos e termos, trabalhando neles para fortalecê-los e também trabalhando para ajudar a apoiar boas estratégias que tenham aí uma linha de começo, meio e fim bem estruturadas e, acho que, acima de tudo, uma perspectiva não de curto prazo apenas, uma perspectiva de entender que o trabalho em advocacy, e aí quando a gente fala isso, a gente está falando de uma transformação mais estruturante em políticas públicas, na forma como nossa sociedade funciona e etc., é um trabalho de mudar raízes de problemas, é um trabalho que também envolve e exige apoios de médio, apoios de longo prazo, né? Poucas estratégias são capazes e contextos são capazes de resolver os problemas que temos no Brasil e em muitos países no curto prazo, né? Então também tem um olhar aí que amadurece não só enquanto ferramental e conceitual, mas também uma perspectiva do tempo da coisa. Eu vejo que a gente vai seguir avançando nisso, e também espero, nos próximos anos, mas assim, é cada vez mais comum a gente escutar em conversas com financiadores e tudo mais, o conceito de advocacy, uma visão estratégica para advocacy se fortalecendo, e inclusive, recentemente, a gente tem visto várias fundações também abrirem vagas de pessoas que são especialistas em advocacy para trabalhar nas fundações, né, ajudando a fortalecer o trabalho de fundações nessa frente.
Perfeito. Eu acho que Pedro e Leandro trazem essa questão do longo prazo, né? Não numa perspectiva... As mudanças não acontecem a curto e médio prazo. Então, eu queria... A Paula teve num evento essa semana, que a CT promoveu, e ela trouxe uma fala sobre isso, né? Sobre o movimento antitabagismo, que a CT, enfim, liderou, e a importância dessa manutenção também, né, das incidências. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa manutenção, e também, assim, eu sei que você já deve estar cansado um pouco de falar, mas sempre importante, como um case fundamental para a nossa sociedade, quais foram as ações utilizadas nesse movimento? Obrigada, Thalita. Eu acho que o case do tabaco ele tem vários ganchos e assim fica até difícil escolher qual deles assim eu vou trazer, né? Um que eu acho um gancho muito importante aí como você, né? Assim, bom, primeiro que é uma luta permanente, ela não acaba, surgem novas modalidades, surgem novos desafios, né? Eu acho que as políticas públicas de regulação, né, da indústria, né? É importante frisar que o trabalho da CT no foco dele não é no comportamento individual, ele é em fazer com que os ambientes sejam mais favoráveis à possibilidade de escolhas saudáveis, né? A gente ampliou o escopo de atuação não só para o controle do tabagismo, mas para a alimentação saudável, controle do álcool, atividade física. E é interessante que esses são os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, assim também poluição do ar. E as dinâmicas desses fatores de risco elas são muito parecidas, que aí que eu quero trazer uma das lições aprendidas no controle do tabagismo foi a necessidade da gente reconhecer os conflitos de interesse, a gente reconhecer quais são os obstáculos para avançar com a política, e não tinha como não reconhecer isso, porque era assim, na atividade diária do advocacy, o principal obstáculo para conseguir seguir adiante com aquelas medidas regulatórias, e às vezes a gente está falando de uma coisa muito básica, né? Foi muito difícil a gente conseguir ambientes, né, livres de fumo, né? Ou seja, que quem não fuma tenha direito a respirar um ar limpo, os trabalhadores do setor, né? Talvez a geração mais jovem não tenha tanto essa referência, mas se fumava até dentro de avião, né? O que é uma coisa, hoje em dia, absolutamente absurda, mas era o normal e ainda se falava que os incomodados que se mudem, né? Isso mudou, foi uma mudança de paradigma. Mas essa identificação de que tinha um ator, né, aí né, nesse quebra-cabeça, nesse jogo de xadrez, que tem um interesse comercial muito específico em relação, né, que, por exemplo, a saúde precisa que sejam vendidos menos cigarros, e a indústria do cigarro, obviamente, precisa vender cigarro, ela tem essa obrigação, eu diria, estatutária, né, assim, fiduciária, uma obrigação, ela precisa vender para sobreviver como uma empresa né, no mundo capitalista globalizado. E isso não é diferente das outras empresas ligadas aos outros fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso é um aprendizado que a gente traz, no sentido que a gente precisa, sim, identificar quais são os conflitos de interesse que vão surgindo. Agora acabou de ser lançada uma série muito importante no Lancet, que chama Determinantes Comerciais da Saúde, né, como esses elementos eles têm um impacto direto na saúde, inclusive para a gente poder conseguir pensar quais são as estratégias de advocacy mais relevantes para a gente avançar nesse tema da promoção da saúde. Mas o que eu acho interessante no case do tabaco é que ele é o caso em que há uma permissão para a regulação do mercado, e que eu acho que ele não está dado para todos os fatores de risco, ou para muitos outros temas ou causas sociais, né? Existe uma permissão de que, bom, essa indústria, sim, precisa ser regulada. E, ao longo do tempo, eu acho que houve uma época em que conseguiu, de alguma maneira, entender que a indústria do tabaco é uma indústria do mal. Eu diria que hoje, né, a compreensão assim, bom, ela não é a única indústria que tem o mesmo tipo de práticas e políticas que faz com que coloquem-se coisas no mercado que têm impactos seríssimos na saúde das pessoas, do meio ambiente,
e que essas empresas não paguem minimamente pelas externalidades, né? Aí trazendo assim alguns exemplos também, né? E o que a gente vê que acontece sempre são os greenwashings, né? Que a gente chama também muito de health washing, né? Trazendo para o campo da saúde. Mais recentemente, com toda a pauta progressista racial, a gente tem feito análises sobre o que a gente está chamando de blackwashing, como que se usa a pauta progressiva para comprar uma boa imagem perante a população em geral, para justamente evitar regulação, né? Então, acho que assim, para a CT, como promoção da saúde, esse é um tema muito central. A gente está aí agora começando a participar da negociação no Tratado Global sobre Poluição de Plástico. E aí eu não posso deixar de dizer, porque está no meu DNA de ativista raiz, né? É um pouco um incômodo que eu tenho em relação assim, a estar num evento patrocinado pela Unilever em relação a isso, porque a gente está falando de uma das empresas entre os maiores poluidores de plástico do mundo, e não só isso, uma empresa associada à ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria dos Alimentos, que é uma prática recorrente. Essas empresas se escondem atrás de suas associações para fazerem lobby contrário à regulação, e existem trocentas, inclusive, pedidos e cartas e demandas da própria Unilever que acabe com a produção, por exemplo, de sachê de plástico que é descartável e que ele fica no meio ambiente para o resto da vida, isso sem entrar no mérito dos produtos, né? Então, assim, a gente tensiona constantemente como é que a gente faz para dar conta de superar esses obstáculos para a gente conseguir avançar na medida regulatória. Lembrando que a reforma tributária que foi aprovada no Senado ontem, ela está completamente permeável às demandas da Frente Parlamentar Agropecuária, que, por sua vez, também é financiada por essas mesmas associações. Então, assim, sabe essa coisa de você olhar, nossa, você vai desfazendo esse novelo aí, como que a gente lida com esse tipo de assunto, né? Com relação assim, qual é o papel, como é que a gente faz para cobrar as externalidades desses produtos que são colocados no mercado, né? Eu nem fiquei na dúvida se eu traria esse tema ou não, mas é mais forte do que eu, porque está no meu DNA de denúncia de ativismo. Até fica aí o pedido e o recado, né? Para rever suas práticas e políticas. Muito bom, recado dado. Eu vou, então, puxar o Leandro, justamente nessa questão das empresas, né? Como que as empresas vêm se desenvolvendo em causas? E quais principais dilemas no ecossistema empresarial para o alcance do impacto real? Bom, em Minas Gerais eu estou meio com a Paula aqui na parte mais um pouco mais pessimista, mas ainda assim, obviamente, vendo algumas empresas tentando avançar algumas pautas, etc., e fazer direito. Mas sem dúvida, com um contingente ainda fazendo qualquer coisa, a título de, já que precisa fazer, vou fazer qualquer coisa, e algumas nos washings da vida, né? No chaos washing, no greenwashing, enfim, nessas tentativas de fazer algo que tente né, mascarar um pouco ou tergiversar sobre o real impacto que elas têm. E eu achei interessante que você juntou as duas perguntas, porque eu acredito que a resposta está extremamente vinculada também. E que é justamente porque as empresas têm, enfim, dificuldade, sendo mais generoso, ou negligenciam mesmo, sendo, enfim, um pouco mais crítico aqui, negligencia o seu impacto real. Muitas gostam de falar de impacto, e aí falar o número de postos de trabalho e etc., mas, assim, efetivamente poucas, vão atrás de saber os reais impactos mesmo, sociais, ambientais, né, fora os impactos econômico-financeiros, de coleta de tributos, etc., porque isso aí, enfim, todo mundo já está cansado de saber, mas são pouquíssimas empresas que tentam efetivamente entender seu impacto e medir de forma concreta o seu impacto.
Aquelas que conseguem fazer isso e que politicamente, né, uma decisão política ali da liderança dos donos da empresa de investir nisso, né, de investir em conhecer de fato os seus impactos positivos e negativos, essas empresas geralmente estão mais bem posicionadas em entender melhor a demanda dos seus públicos, dos seus stakeholders, a ter, obviamente, com isso, uma matriz de materialidade, como se fala, né? Justamente essa matriz que congrega aí os interesses dos stakeholders e da organização também. Então, naquela curva lá de adoção de novas tecnologias do Roger, se não me engano, que você tem aí sempre uma pequena, cerca de 10% a 12% de pessoas e organizações que aderem mais prontamente a uma inovação, a uma tecnologia e etc., e uma curva de distribuição normal aí de uma maioria ali que vem depois, e depois uma maioria mais retardatária e alguns que nunca vão mudar. Mas o que eu acredito que tem mudado um pouquinho mais o contexto é que estas questões começam a ser precificadas, e aí você está falando a linguagem das empresas. São poucas empresas que têm abertura, ou são mais ativistas, ou têm uma abertura realmente maior para isso. O que acontece agora é que você tem, agora, de uns anos para cá, é que você tem um fluxo aí de capital mais barato para empresas que conseguem medir melhor seus impactos, conseguem comunicar melhor e conseguem apresentar projetos, estratégias que englobam não só uma estratégia econômica financeira de como faturar mais e ter mais lucro, mas também como atender ali os seus principais pontos ambientais, sociais e de governança, o famoso ESG. Portanto, eu ainda acredito que é uma minoria. E aí, no campo de causas, é uma expressão disso. A partir do impacto que eu gero, entender ali qual é aquela questão que faz mais sentido para os meus stakeholders e, a partir disso, montar programas, projetos e etc., de engajamento em torno disso. Maravilha. Bom, acho que aqui a gente falou um pouco, né, conceitualizamos um pouco, Leandro deu um pouco, né, os primeiros passos, falamos agora das empresas, né, desse campo de stakeholders, e aí eu quero puxar o Pedro para ele trazer também a perspectiva da participação, da comunicação diante desses stakeholders, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, do Sleep Giant, mas também queria que você, se você tiver, enfim, algum case que você queira trazer, e também te ouvir sobre a Quid, né? O que a Quid tem feito nesse lugar de comunicação e advocacy. Legal. Só para, quando você fala stakeholders, setor empresarial em específico ou stakeholders relevantes? Legal. Acho que primeiro eu queria agradecer pela fala da Paula, em especial, chamar a atenção para um tema super importante, acrescentar à fala da Paula uma reflexão de que advocacy é um conceito que está ainda em construção de alguma forma, né? No Brasil e em amadurecimento. A gente é um campo que, enquanto o campo está se conformando e se organizando, ainda por mais que seja muito antigo, organizado sobre esse conceito, é uma coisa mais recente, né? Como a gente está falando aqui. E tem um componente que me parece muito central na definição do que é advocacy, que advocacy passa por e exige uma transparência ativa de quem o promove, né? Estamos falando aqui que somos organizações que se propõem a defender interesse público, né? Acho que o nosso trabalho em torno de construção de políticas públicas precisa ser integralmente transparente e com uma transparência ativa, né? E que é um elemento que em muitas dinâmicas do que está no Congresso e etc., não acontece, a gente não vê acontecer no setor privado empresarial. Inclusive, no setor das ONGs, com alguma frequência, isso é uma questão, né? Mas é um lugar de que causa eu defendo, em nome de quem eu defendo essa causa, né? Dito isso, sobre comunicação, né, sobre esse ponto da conversa com os stakeholders, tem uma parte que a Quid considera muito central quando a gente fala
de construção de estratégia de comunicação, que é uma virada de chave de uma perspectiva onde você constrói a comunicação pensando no seu tema, primariamente, por uma virada de chave onde você constrói a comunicação pensando primariamente no seu público. Existem inúmeras formas de trabalhar os temas e defender as causas que a gente defende. Uma boa estratégia, ela começa do lugar de perguntar com quem eu preciso falar, quem eu preciso engajar e quem eu preciso convencer para conseguir chegar aonde eu quero chegar. E, muito raramente, isso é o Brasil inteiro, qualquer pessoa, etc. Geralmente, uma boa estratégia passa pelo lugar de entender atores específicos, às vezes indivíduos específicos, ou grupos populacionais, né, específicos que são chaves estratégicas para aquele assunto. Uma vez que você sabe quem é esse público, você precisa entender como é que eu falo com ele, que tipo de mídia ele consome, o que ele acha do meu tema, como é que ele vê o meu tema, que argumentos funcionam ou não funcionam, né, melhor para eu dialogar com esse público sobre o meu tema, e aí fazer a comunicação pensando nisso. Você constrói a sua estratégia de comunicação muito orientada em torno do seu público. Acho que a gente... É claro que isso envolve, com muita frequência, investimento em pesquisa, investimento em entendimento de público. Com frequência, poder fazer mídia paga ajuda bastante. Então, tem um olhar aí, e tudo isso é recurso, tá, gente? Eu tenho total consciência de que a maior parte das ONGs e movimentos tem poucos recursos ou até nenhum recurso no Brasil, o que é um problema, tá? Então, tem uma parte do olhar na conversa que a gente teve agora há pouco sobre filantropia, passa por... E precisa amadurecer a nossa visão sobre a relevância da comunicação. Uma grande parte do que a gente tem visto nos últimos anos de ataques à democracia, de um fortalecimento do extremismo, começa e tem como na sua base uma estratégia de comunicação muito eficaz de atores extremistas e antidemocráticos, né? Então, a gente precisa continuar olhando para a importância de fortalecer a comunicação, de fazer investimentos em comunicação, e também essa virada de chave de que uma boa estratégia de comunicação exige ser construída a partir de um olhar para o público. Quem é o público, onde falar com ele e como falar com ele. Perfeito. Bom, a gente está chegando nos momentos finais, então eu vou fazer as últimas perguntas e aí vocês se sintam à vontade também para fazer suas considerações finais. E aí eu vou, de novo, puxando a Paula, dizendo que aqui tem uma pergunta, né? E eu vou acrescentar uma fala nela. O que não mudou, né? O que não mudou foi seu espírito de ativista. Então, muito obrigada. Mas a pergunta é, o que mudou ao longo dos anos nessa prática de advocacy? Mudou, o espírito continua, a alma continua a mesma, né? Mas mudou bastante, assim, eu acho que a gente tem o privilégio de ter uma organização que conseguiu construir uma estrutura de se profissionalizar, né? De você ter gente em Brasília, de você ter, né, equipe, né, de comunicação, de jurídico, enfim, né, de áreas técnicas, ou seja, a gente está muito mais profissional no trabalho que a gente faz do que aquela coisa de você só voluntariamente reunir uma rede de pessoas interessadas naquele assunto. Eu acho que o debate ele amadureceu muito na sociedade, né? A gente, é claro que a gente aprendeu muito fazendo, então ao fazer que você aprende, né? O que dá certo, o que dá errado, e o que dá certo para uma coisa não necessariamente vai dar certo para outra coisa. E aí, embora tenha muita similaridade na dinâmica dos temas, o ecossistema dos atores, né, dos stakeholders daquela área é diferente, isso traz novos desafios. Quer dizer, muita coisa permanece, né? Mas muita coisa mudou, e eu diria que, enquanto sociedade, os desafios, eu acho que eles estão uma coisa que é ruim e é boa, né? Eu acho que o que é ruim é que a gente está vivendo uma crise sem precedentes na história, né? No meu entendimento, quando a gente olha aí para os dados do IPCC, se você olha assim que a gente está bem naquele decênio decisivo, né? Então você olha que os temas de saúde, de sustentabilidade, as desigualdades, tudo está em crise, né? E esses temas eles estão interligados, né? No campo da alimentação, a gente fala numa sindemia global, de como as mudanças climáticas elas estão diretamente ligadas à má qualidade da alimentação, ou seja, eu acho que tem os temas estão entrelaçados, né? Cada vez mais,
E, embora o desafio esteja de alguma forma maior, ele também possibilita que a gente construa redes mais amplas, né? E eu acho que a gente tem feito isso no campo aí da reforma tributária, que a gente chama de 3S, né? Saudável, solidária e sustentável, porque ao lidar com um dos desafios, você automaticamente está lidando com os outros. Eu acho que o Leandro trouxe alguns elementos aí do, né, do True Cost Accounting, né? Você conseguir, de fato, contabilizar qual é o custo, qual a externalidade daquilo. Acho que a gente ainda está engatinhando nisso, mas eu acredito que no futuro isso pode vir a ser a chave para a gente conseguir mudar algumas coisas estruturais, né? Porque claro que é importante cada ator, né, de cada causa continuar se profissionalizando, se fortalecendo, né, atuando de uma forma cada vez mais potente na sua causa específica, mas a gente precisa também olhar para qual é aquela chavezinha que vai mudar alguma coisa estrutural. E ela, eu acho que a gente está num momento muito desesperador dela, né? Se você olha para o mercado, você olha para a financiarização de tudo, da vida das pessoas, da agricultura, da economia, de absolutamente tudo, você fica um pouco desesperado, porque até técnicas de advocacy que já existiram em algum momento na história, como, por exemplo, o ativismo de acionista, eles estão inviabilizados hoje com a concentração de poder cada vez maior. Mas, ao mesmo tempo que essa concentração de poder ela aumenta, né, as desigualdades estão cada vez maiores, ela potencializa esse trabalho de rede que vai além da causa individual de cada grupo, né? Então, você consegue reunir os atores do campo aí da justiça social, da sustentabilidade, da saúde, você consegue reunir todos eles numa agenda um pouco mais ampla, e eu acho que isso pode ser o que vai nos ajudar a dar uma virada de chave mais estrutural para que a gente consiga permanecer no planeta Terra, né? Acho que, em última instância, é isso que a gente está falando. Entendi. Leandro, uma última pergunta aqui. E aí, você cobra a Daniela Castro, tá? Pelos mini cursos que você está dando, beleza? Quais ferramentas que não podem faltar em uma estratégia de advocacy? E quais aprendizados valiosos que a causa e você, na sua experiência, você poderia compartilhar com a gente? Thalita, eu acredito que é fácil hoje em dia, com a inteligência artificial, com, né, tantas tecnologias novas e sedutoras, às vezes sedutoras até demais, a gente dá a resposta de que né, uma estratégia de advocacy deveria contemplar essas ferramentas. Imagino que muita gente que escutou sua pergunta, que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois no YouTube, pensou, quando você falou, pensou nessas tecnologias. Mas aí enfim, tive a sorte e o azar de estar aqui com dois craques também, a Paula e o Pedro acabou de falar uma coisa que para mim, também é a chave de tudo. Vou dar uma pergunta que parece que é em cima do muro, mas depende. E não depende de qualquer coisa, depende primordialmente do público. Que público é esse? Como é que você quer engajar esse público? Como é que você quer? Quem que é esse público? Ele se comunica como? Ele consome informação como? Qual que é a questão com esse público? A questão eu preciso conscientizar sobre essa causa, ou seja, no nível informacional somente, ou eu preciso comunicar e dar mais contexto, eu preciso engajar para que ele tome alguma ação, saia do ponto A e vá para o ponto B, ainda que virtualmente. Então, assim, a ferramenta que você vai usar é a ferramenta que vai te fazer atingir esses objetivos sempre conectados ao interesse desse público. Portanto, se eu vou, sim, já fizemos campanhas de engajamento e conscientização sobre várias coisas com jovens e, sim, vamos lá e fizemos campanha de TikTok e desafio da música, desafio do lápis e outras coisas. Mas em um projeto
De novo, porque o público era jovem do ensino médio das grandes cidades de 17 estados do Brasil. Mas, assim, a gente fez isso porque a gente conhecia muito bem esse público. Começou a conhecer quando, obviamente, pegamos o projeto, que é um projeto de conscientização e engajamento sobre o ensino médio integral. Então, não de tempo integral e nada a ver com a política pública, era só engajamento mesmo para mostrar que existem, né, diferenças aí e etc. Mas, de novo, por que a gente usou novas tecnologias, ou usou TikTok e etc? Porque o público era esse. Se eu preciso só informar um público tomador de decisão 40 mais ou 50 mais, não é essa ferramenta, isso vai ser um desperdício enorme de tempo. Mas, grosso modo, para as pessoas também não acharem que a gente só dá a resposta em cima do muro, grosso modo, sim, hoje, e pegando um pouco também do que da sua pergunta para a Paula, o que é diferente, né? O que é diferente é que você tem mais acesso a mais ferramentas de comunicação, lembrando sempre, né, a comunicação é um daqueles dois pés, né, comunicação e influência, então você tem muito mais ferramentas de comunicação e você tem outros métodos de influência, geralmente baseados em tecnologia, falando de plataformas tecnológicas, quer seja para melhorar a entrega da sua campanha, quer seja para se comunicar com um público específico, quer seja para fazer uma gestão melhor da sua rede de voluntários ou advocates pelaquela causa. Então, para mim, a ferramenta que você vai usar, ela depende do seu público e de qual é o seu objetivo com aquele público naquele momento. Grosso modo, sim, existem hoje uma série de ferramentas, lá inteligência artificial generativa, que te ajuda a produzir mais textos e mais conteúdo e etc., para você propagar mais a sua causa, gestão de plataformas de mobilização e de gestão de mobilização, enfim, você tem uma miríade aí com o advento, né, de uma tecnologia cada vez mais acessível e ubíqua para todos os lados, você tem muito mais ferramentas. Eu acho que isso sim mudou bastante nesse cenário do advocacy, não só do advocacy, né, mas aqui estamos falando do advocacy de causas nesses anos. Então, assim, em suma, queria concordar e assinar embaixo do que o Pedro falou, porque depende do público, e o interesse do público deve sempre reinar na sua comunicação, e esse era o meu ponto lá da primeira pergunta. O nosso interesse a gente já sabe, a causa que eu estou defendendo eu já sei, eu já conheço ela, eu já sei quais são os meus interesses. Eu quero que aquela lei seja aprovada, eu quero barrar aquilo, eu quero mudar essa conscientização, mas você já parou para pensar o que é o interesse do seu interlocutor, do seu stakeholder naquela situação? Porque, eventualmente, é um pouquinho diferente o interesse, e é aí que você precisa conversar, e é aí que você precisa apoiar a sua comunicação ou balizar a sua comunicação para conversar com esse interesse do stakeholder, e não só aquilo que você precisa falar ou acha que deve falar. Boa, maravilha. Pedrão, a última. Estamos falando de mudanças, então acho que com a sua experiência em campanhas, né, sociais, campanhas também a nível político, e até saindo de um contexto político, indo para um outro contexto, você acha que, e diante das perspectivas que Paula trouxe também de cenário, você sente que a gente está progredindo nesse campo de advocacy? O arco da história é amplo e longo. Assim, acho que a gente tem períodos de progressos e de retrocessos. Eu sou do time dos otimistas. Eu olho para o que a sociedade era anos, décadas, séculos atrás e vejo mais progresso do que retrocesso. Mas, assim, o que a gente consegue ver num período de poucos anos, ou num período até de tempo de vida para alguns temas, pode ser mais retrocesso do que progresso.
Isso não quer dizer que nosso trabalho não é útil, não é válido, né? São inclusive os fracassos de quem tentou antes da gente que nos permitem, no futuro, conseguir ter progresso, né? Então, acho que eu sou super do time que tem a visão de que, por mais difícil que seja, e que a gente tem que enfrentar, às vezes, retrocessos, de que no macro a gente está avançando. Agora, quem se propõe a construir uma trajetória de advocacy, seja uma trajetória ativista, voluntária, seja uma trajetória profissional, ou seja as duas coisas juntas, né? Eu acho que a gente tem que ter a perspectiva de que nosso trabalho, enquanto ativistas, enquanto organizações, enquanto movimentos, é um trabalho de longo prazo, né? A gente não deve entrar com a expectativa de que vão fazer grandes revoluções na agenda ambiental, na agenda social, na agenda de direitos humanos, num curto espaço de tempo. Isso é uma receita para uma frustração e um fracasso, né? Agora, se se propuser a entender que mudanças estruturais são mudanças trabalhosas, são mudanças que exigem bastante pessoas e são mudanças de médio ou longo prazo, ainda que às vezes aconteçam vitórias de curto prazo grandes, elas em geral são uma exceção e não a regra, né? Eu acho que essa é a forma certa de encarar, né? E quando a gente olha para isso, percebe isso, isso só valoriza e fortalece a importância da gente construir melhores ferramentas de advocacy, melhores ferramentas de planejamento para advocacy, de incidência, porque quanto melhor preparado estamos, conhecendo os erros e acertos do passado, tendo boas ferramentas de planejamento, tendo boas ferramentas de incidência, mais as chances de acelerar um trabalho que, por definição, não é simples e não é de curto prazo, né? Então, mais chances tem de ter esforços mais eficazes, né? Com o tempo, os recursos e as pessoas que a gente tem disponíveis. Mas, assim, eu sou, de novo, né? Reforço que, por mais que a gente esteja muito longe de uma sociedade ideal, que sim há progresso e que vale a pena colocar energia, mesmo se, né, a gente nem sempre veja o progresso que a gente gostaria. Maravilhoso, acho que é isso. O encontro de vocês três, perfeito. Rolou muito bem, obrigada. Eu deixo aí 1 minutinho para vocês fazerem suas considerações finais, cada um, e a gente encerra. Então, começar aqui, seguindo a ordem. Não, estou super contemplada, eu também sou do time dos otimistas, a minha frase, às vezes parece ser pessimista quando vem aquele dado de realidade, né? Mas eu também sou super otimista, e, de novo, acho que eu vou fechar trazendo de novo aquela frase, né, que eu acredito que o advocacy é a arte de tornar o impossível em algo inevitável. Eu acho que muitas coisas a gente está melhorando em muitas coisas, embora estejamos piorando em muitas outras, mas nível de consciência, eu acho que a gente está avançando, assim, pelo menos uma parcela muito significativa da população. Aí agradeço aí pelo debate, adorei aí também as contribuições do Leandro e do Pedro. Comigo, Thalita? Legal. Primeiro, queria agradecer, Thalita, Paula, Pedro, e a organização aqui também desse fórum em 2023. E na linha da Paula, eu queria lembrar que a gente está falando, advocacy é um processo de participação democrática, portanto, ele precisa da democracia para existir. A gente tende a pensar em democracia como um prédio, né, o prédio do Congresso ou do Planalto, seja lá o que for, uma coisa acabada, concreta, né, pronta e acabada, mas eu prefiro imaginar a democracia muito mais como uma floresta com diversas espécies, com a complexidade que uma floresta tem e precisa ter para se manter viva. Eu acredito que a beleza do advocacy é justamente entender essa complexidade de vozes, de tamanhos, tem grama, tem árvore, tem arbusto, etc., e tentar trabalhar com tudo isso. Portanto, a minha fala de encerramento, além de ser de agradecimento, é também um chamamento para a gente continuar participando e continuar cuidando dessa floresta e entendendo que ela tem participantes diversos e que a gente precisa dessa diversidade justamente para
para que ela continue viva. Eu reforço o convite do Leandro e eu trago ele, especialmente para as pessoas que talvez não façam advocacy ainda, ou que não sabem o que fazem. Né? Assim, você está na dúvida se esse mundo é para você, se você entende o que quer dizer, se você deve jogar e dedicar mais tempo à sua vida de advocacy, só vem, né? Assim, a chance de você fazer e nem saber o que faz ainda, que nem a história que a Thalita contou, é enorme. A chance de você perceber que, por mais que seja um termo em inglês, né, soa distante, soa difícil, etc., que, na verdade, quando você joga nisso de verdade e olha o ferramental, ele muito mais ajuda do que atrapalha, também é enorme. Então, assim, estamos por aqui, quanto mais a gente chegar junto, melhor. E vamos nessa. Boa, gente. Obrigada. Seguimos aí, cada um na sua consciência, explorando as ferramentas e criando um mundo na medida da realidade possível para todos viverem e serem contemplados. Obrigada demais por todos vocês. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.